Bom dia. Mais um daqueles vídeos incríveis no meio da rua. Né? Quando vem para falar, eu vou e falo. Então, não estou com Bíblia, então eu vou citar palavras e depois vocês veem se eu estou certo ou estou errado. Né? Deve ser mais ou menos isso. Né? Eu estava de manhã, a palavra que Deus disse foi contra os falsos profetas. Né? Fala contra os falsos profetas. E aí bota uma série de situações ali. E que para mim são os falsos profetas hoje. Tem muita gente dentro da igreja ou no mundo falando assim: tá tudo bem, isso aí passa, isso não é pecado, isso aí não fere a Deus, isso aí não tem nada de errado, né? Você vê coisas escabrosas e fala: não, tudo bem. Ou você vê coisas horrorosas e pensa: não, tranquilo, Deus perdoa. Perdoar de Deus é se você tiver realmente que chama-se contrição perfeita, né? Se realmente estiver arrependido dos seus pecados, ir a Deus e pedir perdão, né? Aí depois você tem o sacerdote para, né? Como é que eu vou falar? Para ratificar o pedido de perdão. É o sinal sensível de Deus, né? Para que a gente veja que, né, ele fala: eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai até o sacerdote, faz isso tudo, e o sujeito olha para você: pode ir que está perdoado. Não está perdoado, não. Aí você briga com o sacerdote. Não, você tem que falar, né? Porque você não pode perdoar ninguém. Quem pode perdoar é Deus. Você não pode nada. E aí você cria um outro problema com o padre, né? Mas foi eu. Eu sou chato. Minha mulher que fala, minha filha que fala, eu sou muito chato. Mas tá errado, né? Então Deus estava falando dos falsos profetas, o que tá cheio por aí, né? Cheio de gente falando besteira e ainda às vezes ainda falam que é em nome de Deus. Você fica olhando para a cara das pessoas e vendo o que elas falam. E vendo o que elas falam e como se fosse Deus, né? E ainda tem umas pessoas mais ignorantes que falam uma atrocidade assim que eu já vi. Como é que era? Eu profetizo sobre você tal coisa. Querido, você não é ninguém para profetizar. Só pode profetizar quem é profeta. E o profeta não fala: eu profetizo sobre você. Não. Quando você é um profeta, o que você fala é o seguinte: o Senhor me disse e pediu para lhe informar o seguinte, tal coisa, né? E você não fala: profetizo, oráculo do Senhor. Esquece. Você vê as pessoas falando umas atrocidades, nem sabem, nunca escutaram a Deus, né? Estão falando de si. As pessoas cuidaram que isso é um pecado tão mortal que no Antigo Testamento era causa de morte, né? Então você está atraindo para você umas coisas esquisitas. Não faça isso. Se você for profeta, profere aquilo que o Senhor te disse sem mudar uma vírgula. As vírgulas são importantes, tá? São muito importantes. Então, falando um pouco disso, queria também falar uma outra coisa, que eu vejo muita gente falando aí do eclipse do dia 8 de abril. É uma histeria, né? Como é que você fala disso? Porque eu tenho que falar a verdade, não é falar assim: não existem problemas. Existem. Deus está chateado com muita coisa, tá? Que nós estamos trazendo a ira de Deus, estamos. Mas você tem que entender como Deus fala e para quem Ele fala, como é que isso funciona, né? Eu vou dar um exemplo. Como isso não é fácil, né? Ao contrário. Foi em era janeiro de 2022, janeiro ou fevereiro, uma coisa assim. Minha mulher vai lembrar melhor do que eu. E aí Deus chega e fala assim: o Papa Bento XVI vai morrer depois do eclipse.
Aí fala, puxa, ferrou, né? Ferrou. E quem sabe quem é Bento XVI sabe por que eu falei que ferrou, né? Se você não sabe, você está mais perdido que sai em tiroteio. Né? Ele está em Daniel, a descrição dele está lá. E o que aconteceria depois que ele se fosse? Não vou falar mais nada. Se você não sabe, reza, você está precisando de ajuda. Bom, né? Continuando. E aí eu esperei, veio o eclipse, o primeiro eclipse que veio foi em maio. E veio junho, julho, agosto, não aconteceu nada. Eu falei, deu errado, não sei o que aconteceu, eu escutei errado. Eu tô, né? Aí você entra em toda uma revisão de fé. O que aconteceu? Deus não erra. E aconteceu que não era aquele eclipse, era o outro. Teve mais um no final de outubro, se eu não me engano. E veio esse eclipse e o Papa veio a falecer em dezembro, né? Então, o escutar em Deus e os detalhes do que ele fala são importantíssimos, né? Os sinais que ele manda são importantíssimos. Então não adianta tentar inventar uma profecia, não faça isso. Só escuta, observa e fala aquilo que o Senhor mandar você falar, né? Então esse é um comentário. Aí, 8 de abril agora, né? Eu vejo essa histeria. Quando o mundo, falando de histeria de coisas de Deus, eu tendo a não acreditar, porque o mundo não escuta Deus, não sabe do que Deus está falando, não tem a menor ideia, né? Até geralmente fala o contrário. Quando Deus fala A, o mundo fala B. Trevas e luz não se misturam. Mas tem um tal burburinho. Desculpa. Bom, esse dia vai ter esse eclipse. O eclipse geralmente é quando Deus manda quer dar um sinal que algo errado, ruim, geralmente vai acontecer. E ele quer de antemão avisar. Isso foi, né? Pega o Antigo Testamento, você vai ver isso diversas vezes. Ai meu Deus, isso é um efeito astronômico. Né? Se fosse só um efeito astronômico, o eclipse passaria sempre no mesmo lugar, da mesma forma. Não passa, mesmo que sejam nos hemisférios que eles estão acontecendo, né? Então eu vou falar isso. Como é que você tira um negócio desse? Porque é a crença que Deus sempre colocou dentro daqueles que acreditam. Veja bem, não estou falando de astrologia, estou falando de astronomia. São astros no céu que tem eventos que acontecem. Astrologia, que é errado, que Deus condena. Como é que eu falo isso? Estou falando em cima da palavra de Deus. Veja lá Deuteronômio 18. Veja lá todas as artes espirituais que Deus condena. Não sou eu, é o próprio Deus. Se ele fala que ele é contra isso, está avisado. A minha parte, se eu posso falar uma profecia, está feita. Já falei. E o que acontece com quem faz tais práticas? Não é problema meu, né? Então, não estou falando de astrologia. Estou te falando de eventos no céu. De astros, estrelas, sol, lua. Mas se você quiser, pega lá no começo da Bíblia ainda, Gênesis, primeiro capítulo de Gênesis, no 4º dia, Deus fala alguma coisa lá, como ele fez o sol e as estrelas para ajudar a gente a numerar os anos e os meses e para que sejam sinais para os homens. Quando a gente lê da primeira vez desavisadamente, sinais, sinal do dia e sinal da noite. Não, ele está falando sinal dos tempos. Só que você tem que estar um pouquinho mais embasado na leitura, para você entender o que Deus está dizendo, né? Realmente. Então Deus dá através dos astros, o sol e a lua principalmente, sinais para que nós vejamos e saibamos, tem algo acontecendo que eu tenho que tomar uma providência, mudar de vida, sei lá, né? O que Deus está falando está errado.
Não acredita em mim? Leia a palavra, né? Você vai descobrir isso lá. Então, Jesus fala isso também, né? Vocês olham para o tempo, para o sol, para não sei o que, para a lua e tal. Vocês não veem o sinal do tempo, vocês não conseguem compreender. Então Jesus traz isso. Joel fala, final dos tempos, quais são os sinais? No sol, e na lua e nas estrelas. Pega lá agora, eu acho que é Joel 4. De cabeça não vou lembrar. Pega lá em Joel que ele vai falar, acontecerá naqueles tempos que farei o sol se escurecer e a lua se tornar cor de sangue, diante do grande e temível dia do Senhor. Então, tá lá, né? Se você não acredita, bom, tá falado. Tá bom, voltamos finalmente ao dia 8. O que é o dia 8? O dia 8, na verdade, sim, tem um anúncio. Que vai acontecer alguma coisa? Vai. Não é o que as pessoas esperam nem sabem, né? Tem 2 sinais aí para acontecer, grandes. E nenhum... Um é bom e o outro não é. Não, nenhum dos dois é bom. Na verdade são 3 sinais para acontecer nos próximos tempos aí, né? Um é de Garabandal, um é de Medjugorje e o outro está em Mateus 24. Mateus 24 são as guerras, né? Eu acho que está falando desse, mas também acho que fala dos outros 2, né? Que Nossa Senhora fala que aquilo, o sinal de Garabandal vem para parar a guerra. Será? E o sinal de Medjugorje, o primeiro, é uma área da Terra que será simplesmente deixará de existir. Eu acho que não tem função com a guerra. Um evento natural que vai acontecer de grandes proporções. Eu não sei qual dos 3. Não tenho a menor ideia, pra falar a verdade. Vai acontecer no dia 8 de abril. Não. O sinal antecede como um aviso que vai acontecer tempos depois. Tempos, pode ser um dia, um mês, um ano, não sei. Não cabe a mim saber. Só cabe a mim falar e viver aquilo que Jesus falou, que é crer no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Né? Procurar isso. Para as pessoas que estão vivendo no mundão, sem a segurança de Deus, eu acho que está na hora de se preocupar. Mas se você está em Deus, você sabe que Ele vai te proteger de alguma forma, né? Nem que seja por milagre, né? Em última instância. Mas Ele vai. Então, está em Deus, tenha paz. Não está em Deus, converta-se. Esse eu sei que esse vídeo não vai para milhões de pessoas. Não vai. Meus vídeos, eles vão geralmente para, se tiver bombando, 500 pessoas. Normal, 300 para 400. Com a ajuda do Google, 200. Provavelmente esse vídeo, quase foi atropelado. Provavelmente esse vídeo vai ganhar também Yellow Flag. Parece que todos já acontecem. Mas aí o Google tá achando que tá até me atrapalhando, né? Quando manda o Yellow Flag. Mas quem ganha com cada vídeo desse ao em torno de 5 a 10 centavos de dólar? Eu não sei quem é que ele acha que tá ferrando. Então, não tô nem aí pra isso do Yellow Flag. Só me preocupa mais que quando joga Yellow Flag, ele não mostra o vídeo para outras pessoas, né? Vou fazer o quê, né? Cabe a mim falar, mesmo que seja no deserto. E, aliás, quem vai escutar uma pedra no deserto? Não sei, né? Mas as pedras têm que falar hoje em dia. Se não falar, quando elas calarem as suas bocas, é que aí já é tarde. Paz e bem.